Bom dia. Vamos falar de eleições. Em outubro, milhões de amazonenses vão às urnas. Nos 62 municípios do estado, partidos já estudam alianças e coligações. Começa a corrida pelo poder. A partir de hoje, o Ponto Crítico traz para você a análise diária da política aqui no estado. E a gente vai contar com uma mãozinha do jornalista e nosso colunista, Newton Correia. Bom dia, Newton. É um prazer tê-lo aqui reforçando o nosso time. Muito bom dia. É um prazer enorme estar com vocês. Nós conversamos também com o cientista político Afrânio Soares. Bom dia, Afrânio. Bom dia a todos. É um prazer também estar aqui. Pois é, a gente falou que existem 7 nomes nessa lista, né, de candidatos, prováveis candidatos a prefeito. A gente vai ter Amazonino Braga nessa lista? Amazonino Mendes, perdão? Possivelmente teríamos Amazonino Mendes, que é o atual prefeito, e reúne, vamos dizer assim, condições para tentar uma reeleição. Junto com ele, mais outros 6, pelo menos, que têm potencialmente chances de estarem aí nesse pleito. E o Eduardo Braga? Enfim, a gente vem desenhando isso aí. Afinal, Newton Correia, por favor, Eduardo Braga vem ou não vem para a prefeitura? Olha, ele próprio teve um momento que disse que não, depois mudou um pouco o discurso, tentando esconder o jogo. Agora, eu tenho uma informação nova. Semana passada ele esteve aqui para conversar com algumas das pessoas, e dessas pessoas que ele conversou, eu conversei com 3. E essas 3 pessoas dizem que ele mostra muita certeza de que não disputará as eleições. Pois é, a gente tem também aí o nome do Serafim, né? E a gente também tem o Marcelo Ramos junto com ele, o PSB lançando uma candidatura própria, ou seja, a chapa puro sangue na área. A chapa puro sangue é uma opção de quem não pretende fazer uma coligação majoritária, ou seja, se associar a outros partidos. Só que aí fica dependente do seu próprio tempo de televisão, que eu não sei se o cálculo já saiu. Cerca de 3 minutos, pelo que a gente estava conversando 3 a 4 minutos anteriormente. Isso é um tempo pequeno, né? É um tempo pequeno, porque outros vão ter muito mais do que isso para poderem expor as suas ideias. Mas Serafim Correia é um nome que provavelmente, muito dificilmente deixará de vir. Não sei se o Newton concorda. Ele certamente tem afirmado categoricamente que o partido sai candidato. Agora, a grande dúvida que se tinha é se ele, PSB, vai coligar com o PSDB, que nas eleições de 2008 deu uma mão, estendeu a mão para o Serafim, dando a possibilidade de Serafim ter um tempo extraordinário numa eleição em que ele ficou isolado praticamente no segundo turno. Quem são os outros nomes, né? Os outros nomes, eles são os nomes do processo, que vão se definir no decorrer do processo. Por exemplo, temos um aí que está caminhando para uma definição, que é o PT, que tem 2 pré-candidatos, que são o deputado federal Francisco Praciano e o deputado estadual Sinésio Campos, pré-candidatos. Agora, o PT está em processo de escolha. Ontem foram eleitos os 500 delegados. E esses Exatamente, Newton, eu queria tocar nesse ponto. O PT vive uma situação tanto quanto delicada, né? Porque ele é situação, né, na presidência da República, mas também tem alguns de seus membros ocupando cargos importantes, pastas dentro da Prefeitura e do Governo do Estado. Como é que deve ficar o PT dentro disso tudo? Por essa reunião que teve agora no fim de semana, que escolheu os delegados, a gente já pode antecipar um pouquinho do que como é que o PT deve caminhar? A gente pode ter uma noção, porque a tendência que quer levar o PT para um aliado, negar a candidatura própria, praticamente saiu com uma vitória esmagadora, com 60% diante daqueles que querem a candidatura própria, que é a tendência do deputado federal Francisco Praciano, que teve uma votação de em torno de 17% contra praticamente 60% da de Valdemir Santana, que quer levar o partido para um aliado. Se a escolha ficar por conta dos delegados, não haverá candidatura própria para o PT. O PT não teria força suficiente, né, para barrar isso? Não, os delegados, certamente essa vantagem de 60% dos delegados ia conseguir derrubar essa situação de candidatura própria. O PT, de repente, poderia vir com um vice na chapa de alguém? Poderia vir com um vice ou poderia simplesmente definir o apoio a uma chapa na qual houvesse uma simpatia da maioria dos delegados, ou seja, da facção vencedora dentro do partido. Que também não é, vamos dizer assim, uma certeza. Não é isso? E se for de vice, a Nacional
levantaria as mãos para os céus e agradeceria se essa vice fosse com o PMDB. Exatamente. A indicativa do PT Nacional é para que haja um apoio aí incondicional ao PMDB acompanhando todo o contexto nacional. Eu diria que a indicativa da Nacional do PT é não contrariar o PMDB, porque tem um ponto delicado lá em São Paulo. Pois é, a gente tem a presença também de duas mulheres, né? Assim, a gente tem Rebeca, a gente tem a Vanessa. Qual o posicionamento delas hoje? Se as eleições fossem hoje, né, como estaria cotada isso aí? As duas só concorreriam, não uma contra a outra, na minha opinião, e também só se não houvesse de fato a presença do senador Eduardo Braga no pleito, porque ambas são aliadas do PMDB e, vamos dizer assim, do grupo em si, liderado pelo senador e ex-governador. Então, eu acho que uma contra a outra é algo utópico. Não vai acontecer. Elas estão em processo de viabilizar candidaturas, se acreditarem que Eduardo Braga não é candidato. Então, elas entram, inclusive, num outro grupo, concorrendo, de repente, com o Chico Preto, com o Marcos Mota, com José Melo. Que são também potenciais candidatos do grupo, no caso de Eduardo Braga não vir a disputar a eleição. E no caso, de repente, de Amazonino não vir para a eleição? Ele vem dizendo que não vem candidato à prefeitura. Mas ele dizia isso também anteriormente e aí, numa outra época, acabou se candidatando, né? Então, eu não vejo essa construção do plano B. Não me parece ele nessa tendência de fazer um sucessor para confirmar esse discurso que ele vem dizendo que não é candidato. Dificilmente, para quem está organizando o partido no interior do Estado, como ele está organizando, com praticamente 1/3 dos municípios, congregando a força de Amazonino Mendes, inclusive em municípios importantes, como é o caso de Parintins, ele ficar fora de uma eleição como essa. Isso mostra também o interesse na próxima. Na próxima, eleição 2014. Estadual. Aí a gente também tem o Issa Abraão, não é isso? É um nome que figurou muito bem na eleição passada, na eleição majoritária do Estado. Tem força para brigar, de repente, por uma candidatura? Tem força para aparecer. Tem força para aparecer, essa é a verdade. E tem feito isso. Na última eleição foi muito bem, principalmente aqui na capital, no interior nem tanto, mas a somatória no cômputo geral dos votos apareceu muito bem e conseguiu manter o seu nome em evidência, não para ser governador, vamos dizer assim, ou quem sabe para vir a disputar essa eleição agora desse ano para ser prefeito. Mas eu acredito que tem metas como um deputado federal, alguma questão mais fácil de ser alcançada. Exatamente. E o fato que circula nos bastidores aí é, de repente, ele aparecer como candidato do amazoniano. Eu acho que esse é o bochicho dos bastidores. Mas isso é pouco provável, né, Nilton? Ou não? Você acha que tem aí um fundinho de verdade? Não, eu acho que se depender do partido, eu acho que dificilmente isso pode acontecer. Mas se dependesse da vontade política do Issa, é uma hipótese que não pode ser descartada. Ele mesmo vem sinalizando com essa possibilidade quando ele vota nos projetos do prefeito Amazonino Mendes na Câmara Municipal. Isso já acontece há algum tempo. E já vem acontecendo, sistematicamente. Conversa, ele tem um diálogo muito bom com os líderes do prefeito na Câmara. Mas tem que convencer o partido dele a abraçar essa causa também. Essa é uma missão não muito fácil. A gente está falando, né, dos prefeituráveis, mas a gente também tem aumento, né, do número de vereadores nas câmaras municipais este ano. Né? E a gente tem aí também o nome de Arthur figurando aí como um pretenso vereador, é isso? É possível mesmo que o Arthur Neto venha para prefeito, participe dessas eleições municipais como vereador? Isso é vantagem para ele, uma pessoa que já foi senador, que já ocupou cargos importantes, que já tem agora, nome, né? Não seria dar um passo atrás? Até onde se pode colocar uma lógica nessa linha de pensamento seria se Eduardo Braga viesse como candidato a prefeito, com chance de ganhar, seja em primeiro difícil, mas mais possível seria que fosse em segundo turno, e Arthur fosse o vereador mais votado, portanto, eleito presidente da Câmara, enfim. Aí, claro, faria o Eduardo e ganharia aí os holofotes. Exatamente, ele precisa de um palco, e esse palco não seria bom se não for
Eduardo Braga para ele, o foco preferencial. Senão E teria tem que uma esperar outra coisa fora do também. palco até 2014. E tem uma outra coisa também, que é a questão ele se elegendo, ele consegue levar um monte de gente junto com ele, não é isso, Newton? Já aconteceu na história política do Amazonas em 1988, quando Mário Frota arrastou Jefferson Pérez, Serafim Correia, Vanessa Graziotin, que eram do mesmo grupo. E vejam os nomes que a gente está falando. Não são qualquer nome, né? Só para a gente finalizar, eu queria lembrar também de uma figura que vem aparecendo aí no cenário político, que claro, não é candidata, porque acho que não pode, a primeira-dama, né, Esme Aziz, mas que vem fazendo aí um trabalho muito grande em torno da sua imagem, inclusive nacionalmente. Qual o peso, de repente, que a primeira-dama pode ter aí nessa disputa municipal? A primeira-dama tem uma aceitação, assim, uma simpatia da população muito grande. Se isso se transforma em votos, é uma questão a ser medida, não tenho como afirmar isso. É um fenômeno para ser medido, porque em 2010 ela teve um papel importante na eleição do governador Omar Aziz. Ok, gente, muito obrigada. E a gente quer lembrar que a gente vai voltar a falar também sobre as eleições no interior. Né? Não, esse assunto não se esgota de maneira nenhuma. A gente pede que vocês voltem outras vezes ao programa, porque é muito importante. Todo mundo está em casa acompanhando isso aí e quer ver de perto como é que as coisas vão se desenhar até outubro. Agora, muito obrigada. Só lembrando rapidinho para o telespectador, inclusive o nosso amigo aqui do Ponto Crítico, que o Newton agora vai estar com a gente diariamente. O Newton agora tem um quadro fixo, tem seu espaço cativo e vai ser muito bom. Obrigada. Muito bem servidos estão aqui o Ponto Crítico. Nós agradecemos também. Bom dia. Bom dia.